Hoje vai ser a aula de glomerulonefrite membrana proliferativa. Quem vai apresentar vai ser a Brenda. Vamos iniciar então, Brenda, por favor? Vamos sim. Boa noite a todos, tá? Meu nome é Brenda, todo mundo já sabe. Hoje eu vou falar um pouquinho de glomerulonefrite membrana proliferática. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar, né, em relação a essa aula, é que a glomerulonefrite membrana proliferativa, ela é uma lesão histológica e não uma entidade patológica específica, né? A descoberta da lesão da membrana proliferativa numa biópsia, ela é apenas assim, o início de um processo exploratório que vai levar ao diagnóstico e não ao fim em si mesmo. Ela é um padrão de lesão que tem características importantes na microscopia óptica, na eletrônica e também na imunofluorescência. Características essas que eu vou falar um pouco mais à frente. É uma glomerulopatia mais rara, tem uma prevalência em torno de 7 a 10% na população geral. E antes de falar da membrana proliferativa em si, eu trouxe essa imagem de um glomérulo normal para a gente conseguir, né, lembrar e entender o que, que seria a membrana proliferativa. É, Nessa imagem, a gente consegue ver aí uma ou duas células por tufo capilar, né? Os lumes capilares bem abertos, a espessura da parede capilar glomerular que é vista na seta mais longa, ela é semelhante à das membranas basais tubulares, né? Que está apontada ali na setinha mais curta. E as células mesangiais e a matriz mesangial, elas estão localizadas assim nas regiões centrais, né? Ou do pedículo ali do tufo, que dá para a gente ver também pelas células. Então, assim, é um glomérulo sem alterações. Já a, a glomerulonefrite membrana proliferativa, né? Também conhecida como mesanjo capilar, ela é um padrão de lesão glomerular que a microscopia óptica a gente consegue ver uma hipercelularidade do mesanjo, né? É uma proliferação endocapilar e ocorre também a formação de um duplo contorno ao longo dos capilares glomerulares, ou como se fosse linha de trem, né? O trilho de bonde que a literatura traz, que é o que a gente dá para perceber nessas duas imagens mostradas, né, o duplo contorno ali. O termo membrana proliferativa, ele deriva praticamente de duas alterações histológicas características. Ocorre no espessamento, né, da membrana basal glomerular, porque tem deposição de imunocomplexos ou fatores do complemento, na verdade, né, tem interposição da célula mesangial, e também outros elementos celulares entre a membrana ali basal do glomérulo e a célula endotelial. Então, isso gera a formação da nova membrana basal. Além disso, como eu falei, tem esse aumento dessa celularidade mesangial e endocapilar, que resulta num aspecto como se fosse um aspecto lobular do tufo do glomérulo. O aumento dessa celularidade resulta tanto da proliferação de células mesangiais, como do influxo de monócitos circulantes também. A literatura traz que dois mecanismos principais de patogênese estão relacionados à membrana proliferativa. A primeira diz respeito à deposição de imunocomplexos ou imunoglobulinas monoclonais, que vai levar à ativação do complemento, que seria mediada por imunocomplexos ou imunoglobulinas, né? Esses imunocomplexos, eles podem ser compostos por antígenos que são ambientais ou autólogos também, e em alguns casos eles vão representar uma agregação de proteínas monoclonais, tipicamente ali da família das imunoglobulinas. Inclusive, né, o termo membrana proliferativa por imunocomplexos, partindo desse pressuposto, ele seria mais adequado no contexto infeccioso, visto que quando a gente tem casos de membrana proliferativa associada à autoimunidade ou gamopatia monoclonal, que eu vou falar um pouco mais à frente, algumas vezes a gente não consegue ter uma identificação de um antígeno específico. E o segundo mecanismo seria por desregulação e ativação persistente da via alternativa do complemento, ou amediado pelo complemento. Então, vamos entrar nessa classificação nova em si, né? Porque antigamente a membrana proliferativa era classificada em tipos 1, 2 e 3 com base nos achados de microscopia eletrônica. No entanto, né, com os avanços na compreensão dos processos envolvidos na patogênese,
Essa classificação de microscopia eletrônica, ela vinha a resultar em sobreposição em alguns tipos de membrana proliferativa. Em contrapartida, essa classificação é baseada na imunofluorescência, né, num processo patológico que, no fim das contas, auxilia na orientação tanto da avaliação clínica e até fornece uma justificativa para tratamentos específicos de doença, ela foi melhor, né, e por isso ela é utilizada hoje em dia. Nesse sistema, a gente vai subdividir a membrana proliferativa em três subgrupos: a mediada por imunocomplexos ou imunoglobulinas monoclonais, a por desregulação do complemento, que vai levar à ativação persistente da via alternativa do complemento, né, que é importante a gente lembrar, e há por mecanismos que não vão envolver deposição de imunoglobulinas ou por complemento, como, por exemplo, lesão endotelial causada por uma microangiopatia trombótica. Em todos esses três tipos, a gente vai precisar da imunofluorescência para vir a distinguir. Lembrando que a membrana proliferativa, que é mediada por complexos imunes, ela é caracterizada pela deposição de imunoglobulinas e também tem deposição de complemento. Enquanto que na mediada pelo complemento, ela é caracterizada por depósitos dos componentes do complemento, né, na ausência significativa de deposição de imunoglobulinas. Geralmente a ordem de grandeza é de 3 para 1, né? Então vamos falar um pouquinho mais de cada uma delas. A membrana proliferativa por complexos imunes, ela resulta de uma antigenemia crônica, né, ou da circulação desses complexos imunes que a gente consegue observar principalmente em infecções crônicas, doenças autoimunes e no contexto das gamopatias monoclonais. Na grande maioria dos casos, a gente consegue sim encontrar uma causa subjacente, mas tem casos, né, que mesmo depois de uma avaliação assim, muito minuciosa, uma pequena minoria foi até redundante, uma minoria fica como idiopática, né? E a imunofluorescência, ela pode vir a sugerir a etiologia dessa membrana proliferativa. Como assim, Brenda? Por exemplo, na mediada por infecções, né? Muitas ocorrem pelo vírus da hepatite B ou da C, a gente consegue ver na imunofluorescência deposição de imunoglobulina IgM, C3, cadeias leves, kappa e lambda. A IgG pode ou não estar presente, né? E o C1q, tipicamente, ele é negativo. Esse padrão também é visto em outras membranas proliferativas induzidas por outras infecções virais. Em relação à resultante de gamopatia monoclonal, ela é caracterizada por imunoglobulina monotípica, né, com restrição de cadeia leve kappa ou lambda, mas não costumam ter ambas. Também foi descrito membrana proliferativa associada à deposição isolada de cadeia pesada ou leve. E em relação a ocasionada por doenças autoimunes, né? O padrão autoimune, ele é caracterizado pelo padrão tido como completo. Então, a gente vai encontrar IgG, IgM, IgA, C1q, C3, C4, às vezes cadeias leves, kappa e lambda. Então, assim, repleto mesmo. Em relação à microscopia eletrônica na membrana proliferativa, com imunoglobulinas positivas, né? Geralmente o destaque vai ser a gente conseguir ver depósitos subendo e depósitos mesangiais. É claro que depósitos sub-EP também podem ser observados, principalmente nas doenças autoimunes, né? Por exemplo, nos pacientes que têm nefrite lúpica proliferativa difusa, eles também podem apresentar uma membranosa lúpica com depósito sub-EP ali, né? Entretanto, a eletrônica sozinha ela não vai conseguir diferenciar entre membrana proliferativa mediada por imunoglobulinas e membrana proliferativa mediada pelo complemento. A microscopia eletrônica ela vem também nos ajudar para sugerir certas doenças subjacentes. Por exemplo, quando a gente tem estruturas túbulo-reticulares nas células endoteliais, ela geralmente isso é sugestivo de nefrite lúpica, ou um padrão de impressão digital, como a gente consegue ver nessa segunda imagem, é associado a crioprecipitados. Então, a gente pode ver na crioglobulinemia mista, né? Nós vamos ver também um pouco mais à frente o quanto a membranosa ela é importante, porque ela detecta alguns depósitos lineares, né, mais eletrodensos, tem um formato de fita, que é sugestivo de doença de depósito denso. Então, ela vai ser primordial nesse diagnóstico. Agora falando um pouco a mais de cada uma, né? A membrana proliferativa
que é mediada por infecções, ela é comumente, né, muito atribuída ao vírus da hepatite B e C, são os que a gente tem mais registros, né? A incidência ela vai variar conforme a localização, e muitas das membranas proliferativas associadas à hepatite C estão associadas também à crioglobulinemia mista. Além do vírus, né, da hepatite B e da C, nós temos infecções bacterianas crônicas, como, por exemplo, endocardite, nefrite do Chunt, que o Lucas explicou, infecções fúngicas, e nos países em desenvolvimento, também lembrar das infecções parasitárias. Por exemplo, a esquistossomose, né, que nós somos área endêmica, também equinococose, todas essas podem causar membrana proliferativa. Em relação às doenças autoimunes, é muito observado principalmente nos pacientes com lúpus, né? Principalmente na fase crônica da nefrite lúpica, menos frequentemente na síndrome de Sjögren, pode acontecer na artrite reumatoide também e na esclerose sistêmica. Em relação às gamopatias monoclonais, elas são uma causa importante, né, de membrana proliferativa, e elas podem ser associadas na IF tanto à deposição de imunoglobulina monoclonal, como eu disse anteriormente, ou também uma deposição isolada de complemento. E ela pode vir a se manifestar como uma glomerulonefrite de depósito denso ou glomerulonefrite do C3, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. A maioria dos casos de membrana proliferativa associada à imunoglobulina monoclonal não está associada a uma doença hematológica sintomática, mas ocorre, né, no contexto de um pequeno clone ali de plasmócitos ou células B, na maioria das vezes o paciente é assintomático. Essa situação, ela é comumente denominada de gomopatia monoclonal de significado renal. E as características clínicas e o prognóstico dessa patologia são muito variáveis. Pode vir a se apresentar como uma síndrome nefrítica ou nefrótica, cursar com insuficiência renal, né, aguda, pode ter hematúria, pode vir a evoluir para insuficiência renal terminal ou até mesmo apresentar uma recuperação parcial da função ao longo do tempo. A maioria dos pacientes desse nicho, eles não apresentam uma gamopatia monoclonal circulante que seja detectável, né, por meio dos testes ali de proteína no soro ou na urina. E não apresenta clones detectáveis de plasmócitos, né? Ou de células B, assim, em aspirado e biópsia de medula óssea. Inclusive, a maior probabilidade de encontrar esse clone de plasmócitos por biópsia de medula é se o IgG monoclonal for do subtipo IG1, ou se for resultante de uma variante de cadeia leve isolada. Mas se não tiver relacionado a isso, é um pouco mais difícil. Também foram identificados, né, casos de membrana proliferativa em pacientes com leucemia linfocítica crônica, geralmente associados à crioglobulinemia mista, ou IgM ou IgG monoclonal não crioprecipitantes. Em relação à membrana proliferativa com depósitos mascarados, são alguns casos raros, né, de pacientes que têm a membrana proliferativa associada à gamopatia monoclonal, e eles podem apresentar depósitos isolados de C3 sem correlação com imunoglobulinas por técnicas de imunofluorescência padrão, né? É o que o Dr. Fernando sempre fala, do fazer a mais. A imunofluorescência em tecido fixado de formalina, né, e depois incluído na parafina, ela pode vir a revelar a presença de depósitos de imunoglobulina monoclonal que estão mascarados. A coloração positiva para C4D, por exemplo, que é um subproduto ali da via clássica e também da lectina, né? Pode ser útil na detecção desses depósitos imunes mascarados. Por que é importante essa questão desses depósitos imunes mascarados, né? Porque a falha na identificação desses depósitos pode resultar num diagnóstico incorreto de membrana proliferativa associada à gamopatia monoclonal e, na maioria das vezes, um diagnóstico errôneo desses pacientes como apenas portadores de glomerulonefrite do C3, por exemplo. E é importante que esses casos não sejam diagnosticados erroneamente, como glomerulopatia do C3, porque na maioria dos casos relatados na literatura, estaria associada a linfoma de baixo grau ou uma discrasia de células plasmáticas, né? Doenças que requerem um tratamento imediato. Em relação às causas raras, também podemos ter membrana proliferativa associada a linfoma não Hodgkin, carcinoma de células renais, né? Melanoma, deficiência de alfa-1 antitrypsina,
e também em caso de cirurgia de derivação esplenorenal para hipertensão portal. A membrana proliferativa idiopática, ela existe, né? Mas consiste num diagnóstico de exclusão. E se tiver uma investigação muito bem feitinha, no mundo ideal, ela é a minoria dos casos. Em relação à membrana proliferativa mediada por complemento, ela é menos comum do que a mediada por complexos imunes, né, ou imunoglobulina, e ela resulta da desregulação e ativação persistente da via alternativa do complemento. Ela vai dever-se, né, à deposição de produtos do complemento ali ao longo das paredes capilares e no mesanjo. E tipicamente ela é dividida em glomerulopatia do C3 e glomerulopatia do C4, com base, obviamente, né, no produto do complemento que é identificado nesses depósitos glomerulares. Na glomerulopatia do C3, a IF vai mostrar uma coloração predominante, né, para C3, com uma coloração assim mínima ou ausente para as imunoglobulinas. Esse depósito vai estar mais presente no mesanjo ao longo das paredes capilares. Coloquei até uma imagem representativa aqui. No caso da glomerulopatia do C4, a gente vai ter uma coloração mais forte para C4D, que é um subproduto, né, da degradação do C4, com a coloração mínima ou ausente para C3 e imunoglobulinas. Pena que eu não achei uma imagem representativa boa, né, de glomerulopatia do C4, que é um pouquinho mais rara também. A membrana proliferativa, né, elas ainda vão se dividir, tanto a glomerulopatia do C3 como do C4, com base em características ultraestruturais que vão ser observadas somente na microscopia eletrônica. E aí elas vão se subdividir em glomerulonefrite de depósito denso do C3 e glomerulonefrite do C3 e glomerulopatia de depósito denso do C4 e glomerulonefrite do C4. Então, todas as duas vão ter essas subdivisões. É algo que a gente não pode se esquecer. A hipocomplementenemia ela é uma característica comum na grande maioria dos pacientes com membrana proliferativa. No entanto, uma concentração normal de C3 não exclui a membrana proliferativa mediada por complemento. E não é incomum encontrar uma concentração assim normal de C3 nas fases crônicas da doença, como, por exemplo, adultos que têm doença de depósito denso ou nos pacientes que têm glomerulonefrite do C3. Níveis baixos de C3 também são comuns na pós-infecciosa, e isso não pode ser usado para distinguir essas duas entidades, né? Algo que eu queria ressaltar aqui. Então, vamos falar um pouquinho mais à frente dessas entidades. Como eu disse, a glomerulopatia do C3 vai se subdividir em doença de depósito denso e glomerulonefrite do C3. A doença de depósito denso de C3, né, também era chamada antigamente de membrana proliferativa do tipo 2. Ela é uma forma rara de glomerulopatia que afeta principalmente crianças e adultos jovens. Ela também é associada a gamopatias monoclonais nos casos de adultos mais velhos, né? Na maioria desses pacientes, a gente vai encontrar anticorpos que são chamados fatores nefríticos C3. Eles são anticorpos que estabilizam a C3 convertase, estão presentes ali na circulação, né, do indivíduo acometido e vão justificar a fisiopatologia da doença, porque leva a uma degradação contínua do C3 e, consequentemente, uma redução, né, desse C3 sérico. Na microscopia óptica, a gente consegue observar alguns padrões que nem sempre vai ser a membrana proliferativa. Pode vir a se apresentar como uma glomerulonefrite proliferativa mesangial, uma glomerulonefrite proliferativa difusa, uma glomerulonefrite crescêntica, né? E também uma glomerulopatia esclerosante. Na IF, a gente vai ter depósitos, né, de C3 importantes, e na microscopia eletrônica, que, como eu disse, vai ser necessário para estabelecer o diagnóstico, a gente vai ver os depósitos característicos aí em forma de fita, né, alguns lugares até colocam em forma de salsicha, mais ondulados, eles são densamente osmófilos, né, aí ao longo da membrana basal glomerular e do mesanjo, onde que está apontado com a setinha. Tem um aspecto mais denso mesmo, né? Esse material em forma de fita, fica aí no espaço subendotelial e intramembranoso, e a gente consegue perceber na imagem também um estreitamento do lumen capilar por conta da proliferação das células, né? Que é visto aí nas setinhas duplas. Como eu disse, né? Ressalto, raramente a doença de depósito denso de C3, ela pode ser consequência de uma gamopatia monoclonal. E quando isso acontece, ocorre por interferência na interação ali do fator H do complemento com o C3b. E acaba causando uma ativação persistente dessa via alternativa do complemento.
Em relação à glomerulonefrite do C3, também chamada de glomerulonefrite com depósitos isolados de C3, né? Ela, assim como a doença de depósito denso, é causada também pela ativação da via alternativa do complemento, na maioria dos pacientes. Temos também presença de mutações ou anticorpos contra as proteínas reguladoras do complemento, como fisiopatologia. Inclusive, foi até relatada uma associação com doenças hereditárias, principalmente no que tange a esse gene, CFHR5, né? Uma mutação que causa um gene híbrido e também foi associada a gamopatias monoclonais, essa glomerulonefrite do C3. A literatura, ela inclusive faz uma correlação, né? Que naqueles pacientes que têm 50 anos ou mais, que têm a glomerulonefrite do C3, mais da metade vão ter uma proteína monoclonal circulante. Isso vai contrastar com os pacientes mais jovens, que são mais propensos a apresentar variantes genéticas ou autoanticorpos, né, contra as proteínas ali que regulam o complemento, e na maioria das vezes esses pacientes jovens não vão ter proteínas monoclonais circulantes. A microscopia óptica, assim como a doença de depósito denso, pode vir a se manifestar como outras formas histológicas além da glomerulonefrite membrana proliferativa. Também pode ter proliferativa mesangial, proliferativa difusa, pode vir em forma de crescentes, né? E também com a glomerulopatia esclerosante. Inclusive, a glomerulonefrite do C3, como glomerulonefrite crescente, que ela é grave, e é um subtipo mais raro que afeta principalmente população mais jovem, como crianças e adultos mais jovens também. Na IF, a gente vai ter a extensa deposição do C3, né, tanto na parede do capilar como no mesanjo, e sem a deposição significativa de imunoglobulina. Na eletrônica, a gente vai ver os depósitos semelhantes aos observados na membrana proliferativa mediada por imunocomplexos, mas a gente não vai ter esses depósitos intramembranosos e mesangiais típicos em forma de fita, né, mais osmófilos, que a gente viu na doença de depósito denso. Por isso que a diferenciação é feita na microscopia eletrônica. Esses pacientes com glomerulonefrite do C3, eles geralmente têm proteinúria, né? Pode estar associada à síndrome nefrótica, hematúria, tem alguns graus variados de hipertensão e azotemia também. Os níveis de C3 costumam estar baixos em mais ou menos 50% dos casos, e os níveis de C4 são normais. Alguns pacientes vão apresentar os mesmos fatores nefríticos, né, observados na doença de depósito denso, e lembrar que um nível normal de C3 não vai excluir a glomerulonefrite do C3. Também pode haver progressão para a doença renal terminal, e é uma glomerulopatia que pode recorrer após o transplante renal. Em relação à nefropatia do CFHR5, que eu achei interessante trazer, ela é uma forma familiar, né, de glomerulonefrite do C3, foi descrita principalmente em pacientes da ilha de Chipre, ali perto das ilhas do Mediterrâneo, e ocorre uma mutação no gene da proteína 5 relacionada ao fator H do complemento. É uma herança que é autossômica dominante, tem uma penetrância maior do que 80%. E a mutação, né, no fim das contas, ela resulta numa versão mais alongada do gene que codifica essa proteína. Está presente em cerca de 1 a cada 6.000, né, 6.500 habitantes, e as principais manifestações clínicas vão incluir hematúria em mais de 90% dos casos e proteinúria em cerca de mais ou menos 40% dos casos. Como que faz a diferenciação com pós-infecciosa? Alguns pacientes, né, com membrana proliferativa, eles vão ter depósitos sub-ep e sub-endo na microscopia eletrônica e são positivos para o complemento, né, mas negativos para imunoglobulinas na IF. Alguns desses casos, eles foram atribuídos à glomerulonefrite pós-infecciosa em resolução, devido à presença de depósitos sub-ep na microscopia eletrônica, mesmo na ausência de histórico de infecção recente. Essa situação clínica chamou-se de glomerulonefrite pós-infecciosa atípica, persistente ou em resolução, são os termos mais utilizados. Nesse caso, né, a forte coloração para C3 e a ausência de uma coloração significativa para a imunoglobulina levanta a possibilidade de glomerulonefrite do C3. Em contraste, a glomerulonefrite pós-infecciosa está associada tanto à coloração intensa de C3 quanto à deposição de IgG, como a gente pode ver na imagem.
A eletrônica também nos ajuda a distinguir, né? Porque na glomerulonefrite do C3, geralmente a gente tem depósitos abundantes mesangiais, subendo, né? E ocasionalmente somente depósitos subép ou intramembranosos, que apresentam ali uma qualidade lobular mais amorfa, né? Meio que difusa assim. Isso vai contrastar com as protuberâncias subep, que são muito bem delimitadas, observadas na pós-infecciosa, né? E os RAMPs também. Em relação à glomerulopatia do C4, ela inclui tanto a doença de depósito denso C4 como a nefrite do C4. É uma doença rara, né, caracterizada pela deposição glomerular do C4 na ausência do C3, do C1q e de imunoglobulina. Ao contrário da glomerulopatia do C3, os pacientes com glomerulopatia do C4, eles não costumam apresentar defeitos congênitos ou adquiridos da via alternativa do complemento. No entanto, eles podem apresentar uma via da lectina do complemento um pouco mais hiperativa que o habitual. Em relação à glomerulonefrite sem deposição de imunoglobulina, né? Ou do complemento. É um padrão histológico que assemelha-se muito, né, à membrana proliferativa na microscopia óptica. Pode ser observada principalmente na fase de cicatrização de microangiopatias trombóticas, por exemplo, a PTT, a síndrome hemolítica urêmica, a SAF, né, síndrome do anticorpo antifosfolípide, presente também na nefropatia associada ao transplante de medula óssea, a nefropatia crônica do enxerto renal também, e na hipertensão maligna também. A causa subjacente comum, né, desse padrão histológico é a lesão endotelial seguida de alterações reparadoras. Na IF, a gente não tem deposição de imunoglobulinas, né, ou complemento de forma significativa. E a eletrônica, ela não mostra depósitos eletrodensos ao longo ali das paredes capilares também. E por falar em classificação baseada no eletrônico, como que era antigamente? Ela era classificada em tipo 1, 2 e 3, né? No entanto, era uma classificação, como eu falei, que já tem limitações importantes por sobreposição. A do tipo 1 era caracterizada por depósitos imunes discretos no mesângio e no espaço subendo, semelhante ao que é observado, por exemplo, na nefrite lúpica, que se acredita refletiria a deposição ali dos imunocomplexos circulantes. A do tipo 2 seria a doença de depósito denso, que é caracterizada pelos depósitos contínuos em densos, né, em forma de fita, novamente visto na imagem, ao longo aí das membranas basais, da membrana basal glomerular, dos tubos e até da cápsula de Bowman, como a gente já viu. A do tipo 3, ela seria semelhante à do tipo 1, exceto pelo fato de que depósitos sub-EP também são observados, além dos depósitos subendoteliais, né? Com base ainda nos achados da microscopia eletrônica, poderia dividir essa tipo 3 em duas variantes, essas duas variantes descritas no slide, né? Streif e Abucoulder, eu acho. Elas apresentam diferentes padrões de depósitos eletrodensos e têm uma maior desorganização da membrana basal glomerular. Mas também não achei uma imagem assim bacana, representativa para trazer. Para a gente entender as limitações dessa classificação, a gente tem que lembrar lá das vias de ativação do complemento, as duas principais, né? A clássica, que é ativada quando anticorpos IgG ou IgM se ligam aos antígenos, né? E a alternativa que não vai requerer a presença de anticorpos e ela pode ser autoativada pela clivagem espontânea do C3 em C3b. E isso vai levar à formação da famosa C3 convertase, né? Então, assim, dessa forma, essa classificação ela pode resultar na sobreposição dos tipos 1 e do tipo 3. Um dos motivos principais, né, pelo qual ela veio a cair em desuso. Em relação às características clínicas, como eu disse, ela é uma entidade histológica, não uma doença em si, e por esse motivo, as características clínicas são muito variáveis. Os pacientes eles podem se apresentar como uma síndrome mista, ou seja, características nefróticas e nefríticas, né? Podem ter hematuriproteinúrias isoladas de forma assim assintomática, pode ter a síndrome nefrítica clássica, pode já se apresentar rapidamente progressiva, etc. O mais comum é pacientes que têm a doença ativa, né? E nessa doença ativa, o sedimento urinário vai revelar hematúria, tipicamente com hemácias dismórficas e com
algumas vezes cilindros hemáticos, né? Grau variável ali de proteinúria e a creatinina sérica pode estar tanto normal ou elevada. Nós temos aqueles pacientes, né, que têm doença indolente e apresentam-se tardiamente mais no curso da doença, quando a inflamação ativa já reduziu um pouco. Esses pacientes eles podem ter um sedimento urinário normal, com um grau variável de proteinúria e de elevação da creatinina. Claro, né? Obviamente, o diagnóstico é feito pela biópsia renal, que é o padrão ouro. E a hipocomplementemia é comum em todos os tipos de membrana proliferativa. Na mediada por complexos imunes, né, a ativação do complemento, como eu falei, vai ser pela via clássica e tipicamente vai se manifestar por uma concentração do C3 normal ou levemente diminuída e uma baixa concentração sérica do C4. Na mediada pelo complemento, geralmente tem níveis séricos baixos de C3 e níveis normais de C4 por conta da via que é a alternativa. Só que é, a mediada pelo complemento não é excluída com a concentração sérica normal de C3, e não é incomum a gente encontrar uma concentração normal de C3 nos adultos que tenham doença de depósito denso ou glomerulonefrite do C3. Entre os pacientes que têm essas diferentes formas, né, de membrana proliferativa, algo que a literatura traz como característica clínica diferente é só nos pacientes que têm doença de depósito denso, que é uma eles podem vir a se apresentar, né, com drusas ao fundo de olho e com lipodistrofia parcial. O restante, a maioria das vezes, vai apresentar essas características clínicas mesmo. Como que eu faço a avaliação clínica, então, de um paciente que chegou com membrana proliferativa no meu consultório? Primeiro, eu vou tentar subdividir, né, esse paciente nas divisões que eu acabei de citar. Então, assim, se eu sei que é uma membrana proliferativa mediada por complexos imunes, primeiro eu vou tentar ver por infecção, doença autoimune, gamopatia, né? Então, assim, diversas infecções, no caso das mediadas por complexo imune, podem levar à membrana proliferativa. Hepatite B e o C, como eu falei, devem ser excluídos por sorologias. Infecções bacterianas têm que ser excluídas por cultura, né, incluindo hemocultura, quando tiver clinicamente indicado. Não costuma realizar teste para fungo, né? Na ausência de um histórico sugestivo, por exemplo, o paciente está com febre de origem indeterminada ou infiltrados pulmonares inexplicáveis. Aí sim, mas rotineiramente não. E para infecções parasitárias também não, a menos que o paciente ele resida, né, ou tenha tido contato com área endêmica, que é o nosso caso, principalmente para esquistossomose. Os pacientes que têm um histórico recente de dor de garganta ou infecção cutânea, eles também devem ser investigados para infecção estreptocócica recente. Em relação às doenças autoimunes, nós temos que lembrar das principais, né? Então, pedir um FAM, um anti-DMA para o lúpus, anti-RO, anti-LA para o Sjögren, além de investigar os sintomas clínicos, né? Investigar sobre presença de esclerose sistêmica, lembrar da crioglobulinemia, que tem uma reação cruzada com fator reumatoide em cerca de 70% dos casos, enfim. Em relação às gamopatias monoclonais, elas devem ser excluídas, né, por eletroforese de proteínas séricas e urinárias seguidas de imunofixação e cadeias leves livres também. Então, surgindo, né, novas técnicas para vir detectar esses distúrbios de células plasmáticas baseado na espectrometria de massa, né, principalmente o que a gente vê na amiloidose. Tem um desempenho clínico muito bom quando comparados à imunofixação, mas infelizmente são técnicas caras, né, que não estão totalmente disponíveis ainda. O exame da medula óssea pode ser necessário, né, para identificar o clone produtor da imunoglobulina monoclonal, a fim da gente direcionar ali para a quimioterapia apropriada. No entanto, como eu falei, a probabilidade da biópsia de medula óssea encontrar um clone na ausência de uma proteína monoclonal, ela é um pouco mais baixa. É, a gente tem que lembrar de investigar, né, sempre que possível, os pacientes com gamopatia monoclonal e membrana proliferativa, porque muitas das vezes eles vão ter realmente uma gamopatia monoclonal de significado renal, mas às vezes eles vão ter uma causa mais grave e potencialmente tratável. Isso a gente não pode deixar passar. Então, assim, pensar que isso pode virar a ser um mieloma múltiplo, um linfoma de células B, uma leucemia linfocítica. Esses distúrbios, eles têm que ser diagnosticados, né? Seja assim, na apresentação inicial ou posteriormente. E o tratamento dessas doenças vai mudar tanto a qualidade de vida desse paciente, como pode vir a melhorar a apresentação ali da glomerulonefrite membrana proliferativa.
Em relação à mediada pelo complemento, sugere-se, né, realizar uma avaliação para a via alternativa do complemento. Então, assim, a literatura sugere medição de C3, C4 do CH50, né, que dá para a gente ver principalmente na via clássica, e do AH50, que fala a favor da via alternativa do complemento. Todos os pacientes deveriam ser submetidos, né, no mundo ideal, obviamente, a uma análise genética para mutações e variantes alélicas de fatores do complemento, assim como para ensaios para autoanticorpos, né, contra proteínas reguladoras do complemento, como fator I, fator H, testes para fator nefrítico C3, né, também seria o ideal de fazer, se disponível, assim como a avaliação do complexo de ataque à membrana, mas, obviamente, são terapias que não são amplamente disponíveis. Em relação à glomerulonefrite, a membrana proliferativa sem deposição de imunoglobulinas ou complementos, a gente tem que lembrar de investigar as principais causas, né? PTT, CHUA, SAF. Então, assim, sugere-se dosar o ADAMS 13, fazer pesquisas de esquizócitos, né? Dosar LDH, bilirrubinas totais, plaquetometria, né? Tudo isso visando fazer o diagnóstico subjacente. Em relação ao tratamento, né? Então, novamente, nós vamos dividir de novo, de acordo com as classificações baseadas na IF, para a gente tentar estabelecer um tratamento para a causa subjacente, né? Visto que tratando da causa subjacente, a gente pode virar até a resolução da membrana proliferativa, junto com o tratamento da doença primária. Então, lá nos casos de infecções, pacientes com vírus C vão receber a terapia antiviral, por exemplo. A terapia imunossupressora ela vai ser desnecessária, né? E pode vir a ter um potencial prejudicial nesses pacientes que têm hepatite, exceto nos casos de condições assim mais selecionadas, como crioglobulinemia mista grave associada ao vírus C ou rapidamente progressiva. Pacientes que tenham as infecções bacterianas crônicas, né? Endocardite, anefrite do Chunt, infecções fúngicas ou parasitárias, por exemplo, a esquistossomose, eles vão receber o tratamento com a terapia antimicrobiana apropriada para cada uma dessas infecções. Em relação às doenças autoimunes, eles vão receber, né, quando diagnosticado, o tratamento para doença subjacente, conforme é apropriado, só que nesse caso, geralmente vai envolver o uso de imunossupressor, né? O tipo e a duração da terapia imunossupressora depende da agressividade da doença autoimune. Por exemplo, a membrana proliferativa num paciente com lúpus classe 4, né, geralmente é tratado com imunossupressão combinada, mesmo na ausência de sinais extrarenais da atividade da doença. O que eu quero dizer? Que nesse caso, o paciente vai receber imunossupressão porque é uma doença autoimune, não necessariamente porque é uma glomerulonefrite membrana proliferativa. Em relação às gamopatias monoclonais, né? Os pacientes que têm a membrana proliferativa associada a uma doença hematológica maligna, por exemplo, mieloma múltiplo ou uma doença linfoproliferativa, obviamente vão ser encaminhados para o especialista e tratados de acordo com a malignidade subjacente. Os pacientes que têm um clone de plasmócito células B não maligno ou pré-maligno, né, que é a gamopatia monoclonal de significado renal, deve ter como alvo o clone patogênico subjacente sempre que isso for possível. Tirando isso, né, nós temos a membrana proliferativa de origem idiopática, e ela é tratada de acordo com a característica clínica. Existem algumas sugestões de tratamento para isso. Por exemplo, vamos dividir a membrana proliferativa idiopática de acordo com a intensidade dos sintomas. Nos casos de doença leve, o que é doença leve? O paciente que tem uma função renal normal, uma proteinúria menor que 3,5 gramas dia e não tem uma hematúria significativa. Nesse caso, sugere-se uma terapia conservadora isolada para esse paciente. Não se recomenda tratar com imunossupressão pela falta de evidência de benefício, né, nesses casos, e também porque geralmente esses pacientes têm um bom prognóstico e a gente sempre lembra que os imunossupressores têm uma toxicidade significativa e também muitos efeitos colaterais. No entanto, né, a progressão da doença ela pode ocorrer, assim como qualquer outra. Então, tem que monitorar esse paciente com creatinina sérica, proteinúria, seja ela de 24 horas ou em amostra isolada, e fazer esse acompanhamento aí, né, durante 3 a 6 meses, de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, no mínimo e no máximo.
Se a função renal e a proteinúria estiverem estáveis ou melhorar, a gente pode continuar com a terapia conservadora com acompanhamento um pouquinho mais espaçado. Se o paciente apresentar um aumento da proteinúria, piora da hematura ou da função renal, a despeito do tratamento conservador, aí seria razoável, né, a gente pensar numa nova biópsia renal para ver a atividade e a cronicidade da doença. Caso a nova biópsia mostre evidências de glomerulonefrite ativa em curso, né, ou seja, mostra ali uma proliferação mesangial, tem uma hipercelularidade endocapilar relevante, aí a terapia imunossupressora ela pode ser justificada. Em relação aos pacientes que já se apresentam com uma síndrome nefrótica, seja ela com função normal ou alterada. Nos casos da função normal, né, pacientes que têm síndrome nefrótica e função renal normal, tipo entre 30 a 60, com ou sem um sedimento urinário mais ativo, sugere-se a terapia imunossupressora em adição à terapia conservadora, em vez de só fazer o tratamento conservador. Como que seria a escolha da terapia imunossupressora? A imunossupressão ideal, ela ainda não é bem estabelecida. Inicialmente, né, pode-se começar com um ciclo aí de 3 a 6 meses de corticóide oral. Sugere-se mesmo a prednisona, 1 mg por quilo. Depois fazer o desmame gradual, depois de 4 semanas, né? E para pacientes que não podem, não querem ou não desejam, né, receber o glicocorticoide ou até mesmo são refratários ao glicocorticoide e têm a função renal normal, o ideal seria um inibidor de calcineurina, seja a ciclosporina ou o tacrolimus. No caso da ciclosporina, a dose seria de 2 a 4 miligramas por quilo por dia e o tacrolimus 0,1 miligrama por quilo por dia seria uma alternativa razoável. Nos pacientes que têm síndrome nefrótica e função renal alterada, né, além da prednisona, da mesma forma que seria prescrita para quem tem função renal normal, pode-se associar, né, o micofenolato, né, na dose de 1.000 miligramas, mais ou menos 2 vezes ao dia. Seria uma alternativa de imunossupressão a mais para esses pacientes que não respondem, né, ou não podem usar a prednisona como uma forma de imunossupressão para quem tem a função renal alterada. Em caso de refratariedade ao micofenolato, opções imunossupressoras possíveis são a ciclofosfamida, lembrar que tem uma dose cumulativa de 16 gramas e que ela é usada comumente associada à prednisona, ou do o rituximab, né? Que geralmente a gente faz 1 grama, dá uma pausa de 14 dias, né? E faz novamente 1 grama. Se o paciente for refratário a todas essas medidas, o indicado é suspender a terapia imunossupressora, manter tratamento conservador com manejo para DRC e geralmente encaminhar para o transplante renal quando isso for viável. Ah, Brenda, mas eu tô falando você tá falando de trocar imunossupressor, de refratariedade, mas o que seria considerado refratariedade aqui? Aqueles pacientes que têm uma redução inferior a cerca de 30% da proteinúria após mais ou menos 12 a 14 semanas do tratamento, eles são considerados como tendo uma resposta insatisfatória à terapia. E nesses casos, a gente tem que rever a terapia em uso, se associa o inibidor de calcineurina, né? Se a função renal estiver boa, o micofenolato, se progride para ciclofosfamida, enfim. Em resumo, a abordagem geral, né, da idiopática. Pacientes que têm taxa de filtração entre 30 a 70 e que apresentem evidências de glomerulonefrite ativa, sem alterações crônicas na biópsia, ou seja, sem fibrose tubo-intersticial grave, sugere-se a terapia imunossupressora em adição à conservadora. Pacientes que têm uma taxa de filtração entre 30 e 60 e que não apresentam não apresenta evidência de glomerulonefrite ativa, ou se ele já tem alterações crônicas significativas na biópsia, geralmente o tratamento de escolha é o tratamento só com a terapia conservadora, porque a imunossupressão não vai trazer muitos benefícios. Paciente que tem uma taxa de filtração menor do que 30, já sugere-se só a terapia conservadora de cara, a menos que esse paciente ele apresente uma outra indicação, né, que possa vir a se beneficiar do uso de imunossupressão. Por exemplo, o paciente tem uma nefrite tubo-intersticial aguda concomitante, aí sim, mas caso contrário, não. E no caso de doença crescêntica, né, glomerulonefrite rapidamente progressiva, esses pacientes devem receber a terapia imunossupressora o mais rápido possível, porque caso não recebam, né, tem um alto risco de progressão para a doença renal terminal. Nesses casos, esses pacientes devem receber pulsoterapia intravenosa, geralmente a metilpred, né? Seguida de administração oral da prednisona.
E também a ciclofosfamida, que a gente tem disponível a venosa, né? Mas a literatura traz a oral como possibilidade também. Utilizando assim um regime como se fosse semelhante ao usado para pacientes que têm vasculite ANCA. As abordagens investigativas que a gente tem, né, para pacientes que têm membrana proliferativa mediada por imunocomplexos, incluem os inibidores do complemento, tanto o iptacopan, que é um inibidor do fator B, e o pegcetacoplan, né, que é uma droga mais nova também, que é um inibidor do C3. Em relação ao tratamento da membrana proliferativa mediada por complemento, que aqui a gente vai dar um enfoque maior na glomerulonefrite do C3 e de depósito denso. A literatura traz de considerar, né, micofenolato e prednisona para proteinúrias entre 0,5 e 2 gramas dia. Se houver progressão da proteinúria da doença, a gente considerar a pulsoterapia com metilprednisona e também a possibilidade de terapia com anti-C5, né, que é o eculizumab quando disponível. Tem estudos com o iptacopan, né? Como eu acabei de dizer, é um inibidor do fator B do complemento, uma proteína que é chave na via alternativa do complemento. E o principal estudo citado é o APIR, né? Que foi utilizado em pacientes que têm glomerulonefrite do C3, foi realizado em 2022, mais ou menos, e foi um estudo que resultou em redução da proteinúria, uma estabilidade da função renal nesses pacientes com glomerulonefrite por C3 e foi bem tolerado. Então, foi um estudo bem promissor no que tange essa população. Não poderia deixar de falar das medidas gerais que são cabíveis a todos os pacientes com membrana proliferativa, aquelas que a gente está cansado de saber, restrição de sódio e de proteína na dieta, controle, né, da pressão arterial, utilização de drogas antiproteinúricas, principalmente Ecobra, né? É, tratamento da dislipidemia com estatinas, lembrar também do inibidor do transportador de sódio glicose, né, o SGLT2, que também podem ser benéficos, embora não haja estudos formais para a membrana proliferativa, e dos bons e velhos diuréticos para controlar o edema quando necessário, né, assim como a alimentação adequada. Caminhando já para o final da aula, falar um pouquinho da recorrência após o transplante. É importante falar que a membrana proliferativa mediada por complexos imunes, seja ela secundária à infecção ou doença autoimune, ela tem uma menor probabilidade de recidiva quando a gente compara com a mediada por complemento e com a gamopatia monoclonal. Elas são as de maiores recorrência. Inclusive, a mediada por imunoglobulina monoclonal tem um alto risco de recorrência, mesmo quando a gente não consegue identificar paraproteínas circulantes no soro ou na urina do paciente. Então, assim, por esse motivo, o transplante nesses pacientes geralmente não é recomendado, a menos que haja um plano para tratar a doença de células plasmáticas subjacente. Em relação ao prognóstico, assim como em outras doenças glomerulares, né, os pacientes com membrana proliferativa que têm proteinúria não nefrótica, que têm creatina normal, que têm ausência de hematura, que têm uma pressão arterial mais controlada, eles têm tendência a ter um melhor prognóstico. Sinais de mau prognóstico vão incluir síndrome nefrótica, creatinina sérica elevada, né, hipertensão arterial e, obviamente, na biópsia renal, presença de crescentes. Aqui eu destaco que níveis mais elevados de hematúria sugerem maior inflamação, mas não necessariamente têm evidências de um efeito assim, independente no prognóstico. E outro sinal prognóstico adverso muito importante, né, na biópsia renal é a presença de doença tubulointersticial, inflamação intersticial, fibrose ou atrofia tubular. Na verdade, o risco de progressão geralmente ele se correlaciona mais estreitamente com a gravidade da lesão tubulointersticial do que com o grau do dano glomerular em si. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. Desculpa se me delonguei muito, mas é isso. Obrigada.